Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo fala de alguns atributos de Deus que todo aquele que conhece os atributos de Deus, que são qualidades inerentes à sua natureza, faz com que nós possamos descansar em tudo aquilo que a palavra de Deus revela. A Bíblia fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus é o Deus que se revela desde o Gênesis, mostrando quem Ele é. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele não tem início, Ele não tem fim. Isaías 43:13 fala que antes que houvesse dia, Ele é. E ninguém possa fazer escapar das mãos de Deus, porque operando Ele, ninguém jamais poderá escapar das mãos desse Deus. O texto aqui do versículo 1 do Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Refúgio é algo muito familiar ao Antigo Testamento, porque Deus, Ele criou cidades conhecidas como cidades de refúgio, aonde pessoas que matavam outras sem querer matar, né? Deus, Ele criou ali um meio para que essas pessoas não pudessem ser mortas pelos parentes dessas pessoas que foram de alguma forma assassinadas sem querer. Então criou-se essas cidades chamadas cidades de refúgio. Era tipo um local de proteção, de amparo. E quando o salmista ele fala que Deus é o nosso refúgio, o salmista está querendo dizer: Deus é o nosso amparo, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa fortaleza, Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Deus, a despeito de quem quer fazer mal a gente, Deus continua sendo o nosso refúgio e continua sendo a nossa fortaleza, porque de fato Ele é um socorro bem presente no momento mais necessitado, no momento de angústia. Deus não chega nem antes, nem chega depois. Deus chega exatamente na hora certa. Deus não se atrasa. Deus não age segundo as nossas precipitações. Deus não opera muitas vezes na nossa agonia, precipitação. E Deus, Ele trabalha no momento em que a vontade soberana dEle
vai acontecer, porque quando Deus age, Ele age para uma finalidade, para que o seu nome ele seja engrandecido, ele seja glorificado. E isso muitas vezes acontece através das nossas vidas. Mesmo que o beneficiado seja você, Deus está por trás dizendo: foi eu que assinei isso aí, foi eu que assinei a sua vitória. E tudo que você faz, ou tudo que você vem a fazer, depende do meu aval, depende da minha assinatura. Porque Deus de fato é o Deus que nos socorre em momento de angústia, em momento de desespero. Deus é aquele que, quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve. Ele nos ouve no momento oportuno e Ele se manifesta. Porque o nosso Deus é um Deus que faz as coisas de uma forma extraordinária. É um Deus que nos surpreende. É um Deus que, quando Ele age, Ele não deixa nenhum tipo de dúvidas quando Ele começa a agir através da minha vida e através da sua vida. O nosso Deus, Ele deixa digitais. Aonde quer que Deus Ele venha fazer algo, as suas digitais são impressas. Assim foi na criação do mundo. Salmo 19 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite, sem linguagem e sem fala, ouvem-se a sua voz. As digitais, a identidade de Deus, tudo aquilo que nós podemos contemplar, e acima de tudo, aquilo que Ele está fazendo que você não está conseguindo ver, mas Deus está trabalhando, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Versículo 2 diz: portanto, não temeremos. Aqui é um caos que o salmista descreve. Observe: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Se puder, tá ótimo aqui. Se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Um caos total. Aqui o cenário é um cenário de impossibilidade, de desesperança. O cenário aqui que o salmista descreve é um cenário de guerra, é um cenário hostil. Nós oramos, nós cremos. Portanto, no precioso o nome de Jesus, e os que 4 creem, digam: diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, aonde há rio a vida, aonde há rio corre vida e assim corre esperança. Não importa o que você está vendo, mas Deus ele está vindo com o rio dele, que traz esperança em meio ao caos que você possa estar vivendo. Deus é o Deus que aonde Ele se manifesta, Ele se manifesta como um manancial. Salmo 36, versículo 9, Ele fala que Ele é como um manancial. Diariamente. Aí, pastor Rosana, pastora... O rio refrigera, Alegre, o rio acalma, Manaus, Morretes, o rio Campina traz Grande, Salgueiro, vida. Rio Branco, Se você Sorocaba, observar a paisagem Morretes, em meio a um rio, a Campina paisagem ela Grande, não está Salgueiro, Rio árida, Branco, a paisagem não está Sorocaba. morta, os matos, as folhagens não está morta, e se tornar alguém não que está ore escassa, pelas pelo pessoas. contrário, se você quando começou verde, pedia para os outros sinal orar de por vida, você, agora de você vai esperança, sinal de que Deus está presente. Ainda que as coisas estejam desfavoráveis, Deus está no meio, Deus está se manifestando, Deus está trabalhando. Mas é impossível, é isso mesmo que Deus precisa, é da impossibilidade, porque tudo que é impossível é aí que Deus entra. Deus não trabalha na possibilidade humana, Deus trabalha na impossibilidade, porque Deus é o Deus de coisas impossíveis. Ele é o Deus de coisas impossíveis.
Porque o possível eu faço, o possível você faz, mas o impossível cabe somente ao Todo-Poderoso. Cabe somente a Ele dizer: haja. Porque do nada Ele faz tudo. Só basta Ele dizer. Porque quando Ele fala, o caos se ordena. Quando Ele diz, Ele cumpre com aquilo que Ele fala, porque Ele não pode mentir. Aleluia, aleluia. Há um rio, aleluia. Há um rio cujas correntes, aqui, queridos, o autor aqui não está dizendo que é uma represa. Há um rio corrente, há um rio que flui, há um rio que está se movendo, há um rio que não está parado. Há um rio que está em movimento. Por quê? Porque todo rio, ele traz movimento, porque ele cumpre um propósito. O curso do rio vai desaguar no oceano. E é justamente isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele planta um rio dentro de nós, para que nós possamos um dia desfrutar do oceano que é a sua presença. Do oceano que é a sua presença. Jesus disse àquela mulher samaritana em João capítulo 4: olha, se tu beber dessa água, você tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode beber dessa água, represa, do poço, o poço de Jacó, mas se você beber do meu rio, João 7,37, Jesus no último dia da festa, ele se coloca de pé e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Estava falando a respeito do Espírito Santo, mas é importante destacar aqui, é como diz as Escrituras que o rio vai fluir. Não é como eu acho, não é como eu penso, é como diz as Escrituras que o rio vai começar a jorrar dentro de você. Tem rio correndo aí dentro de você? Tem rio correndo aí dentro de você? Se o rio está correndo, então tem esperança. Se o rio está correndo, não importa o caos lá fora. Se o rio está correndo, não importa o cenário lá fora. O rio está dentro, e dentro aqui é um estado de espírito. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que os políticos vão dizer, não importa o que os economistas vão falar. Se você tem um rio, você é morada desse rio chamado Espírito Santo, ele vai mudar as coisas. Ele cria circunstâncias para te levar ao propósito. Ele cria meios e mecanismos. E a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas. Jesus te escolheu, te chamou, te vocacionou, te limpou, trocou suas vestes, te deu anel, colocou sandália. Ele te chamou para uma vida nova. Ele te chamou para viver em novidade de vida. Ele te chamou para que você não viva mais sedento da represa. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia. Deus está no meio, versículo 5. Deus não está do lado, Deus não está distante, Deus não está do lado direito, Deus não está atrás, Deus está no meio dela. No seu caos, Deus continua no meio. Assim como Jesus entrou naquele barco juntamente com seus discípulos, Mateus capítulo 8, versículo 23. Vamos ler, por favor. Eu poderia falar aqui, mas vamos ler para a gente acompanhar.
Mateus capítulo 8. Olha que passagem interessante. Jesus entra no barco, seus discípulos seguem. Assim que os discípulos entram no barco, uma tempestade sobreveio àquele barco. Tendo Jesus chegado, ou melhor, 8:23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E todos maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o mesmo Jesus que você serve hoje. Ele continua acalmando a tempestade. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua dizendo as leis da natureza, porque foi Ele que criou as leis. Foi Ele que criou tudo. Ele rege todas as coisas. Então, por que muitas vezes nós tememos as tempestades que nos sobrevêm? Porque muitas vezes nós queremos desistir por conta das situações difíceis que muitas vezes nós enfrentamos? Porque muitas vezes a nossa fé é uma fé circunstancial. Quando está tudo bem, minha fé está muito boa. Quando está tudo ótimo, a minha fé está inabalável. Mas é só a notícia ruim chegar que parece que a minha fé se esvaiu. Parece que eu não tenho mais fé. Porque ontem eu era um homem, eu era mulher de toda fé, com muita fé, com muita esperança. Mas porque uma notícia ruim veio, parece que Deus, Ele não está no controle. O salmista aqui descreve: Deus está no meio dela. Deus está na sua vida. Quando nós confiamos em Deus, e confiança está atrelada à fé, agora, para mim acreditar que Deus continua sendo o mesmo, eu preciso conhecer quem é Deus. Eu não conheço a Deus somente passeando no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso habitar à sombra do Onipotente. E esse texto aqui é para mim e para você, que mesmo com lutas e adversidades que nós enfrentamos, nós acreditamos que Deus continua o mesmo. Nós continuamos acreditando que Deus pode mudar as circunstâncias adversas da minha vida. Não importa o que as pessoas dizem, o importante é o que Deus está falando na sua palavra. Não importa o que o cenário está dizendo. Se você tem uma palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: vai se cumprir. Vai se cumprir. Por quê? Porque Deus está no meio. E o texto fala: não será abalada. Aonde Deus está tem firmeza. Aonde Deus está tem fortaleza.
Aonde Deus se manifesta tem segurança. Aonde Deus está tem paz. Aonde Deus está não há confusão. Aleluia, aleluia. Aonde Deus se manifesta, Ele traz consolo. Ainda que eu esteja passando no vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, aleluia. Bastou somente uma palavra para que a tempestade pudesse se acalmar. Tem pessoas aqui que estão passando uma tempestade que não foi de ontem, não foi do mês passado, não foi de um ano. Já tem alguns verões ou invernos que você está passando por essa tempestade. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui da parte de Deus. Tem tempestade que vem para mim e para você. É para nos tornar mais fortes. É para nos robustecer. É para forjar e lapidar a nossa vida e fortalecer a nossa fé. Porque entenda uma coisa: Deus não vai permitir que você passe por uma luta sem que você possa suportar. Deus está vendo tudo, Deus está olhando tudo, Deus está contemplando tudo. Ele está só observando como você vai reagir a essa situação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está vendo, queridos. Ele não está cego, Ele não perdeu o controle. Ele continua no trono, Ele continua governando e regendo todas as coisas. Aleluia. Ele quer saber como é que você vai reagir a essa situação. Assim como Ele fez com os discípulos. Por que temeis, homens de pequena fé? Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a seguir. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Você se move por vista ou você se move por fé? A vida do crente precisa ser regida por fé. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai se cumprir, porque quem falou não mente. Quem falou não titubeia. Quem falou é imutável. Quem falou não é homem. Quem falou, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse ao profeta Jeremias: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia, aleluia. Deus é o nosso refúgio, sim. Ele é a nossa fortaleza, sim. Não importa
o caos. Ele nos deu um Espírito Santo que nos faz viver um estado de espírito que não depende de fatores externos. Eu não estou com medo do cenário, porque o Espírito Santo comunica ao meu espírito que Ele está me conduzindo, que Ele está me guiando, que Ele está governando a minha vida. Quem é governado pelo Espírito não teme as afrontas do inimigo, não teme o caos lá fora, porque ele é morada de Deus no Espírito. Ele é governado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é morada do Altíssimo. Pedro fala que nós somos casas, morada, edifício de Deus. É por isso que você não é normal. É por isso que você não é comum. Ainda que tu seja barro, caco, pó e cinza, como eu também sou, habita um tesouro dentro de você. Aleluia, aleluia. Paulo fala que ele era, né, vaso de barro, mas habitava um tesouro que vivia nele. Aleluia. É isso que muda a nossa vida. Você entende isso, queridos? Nós não podemos viver por vista, não podemos viver desesperado, não podemos viver angustiados, não podemos viver desesperados, deprimidos, não podemos viver ansiosos. Paulo fala, Filipenses capítulo 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. E sabe o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Mas quando é que a paz de Deus vai guardar o meu coração? Quando eu não estiver mais inquieto com coisa alguma e colocar diante dele as minhas inquietações, as minhas petições. E é o texto ali original, é montar guarda. Deus está montando guarda no teu coração, se você descansar e confiar que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando da sua casa, que Ele está cuidando dos seus filhos, que Ele está cuidando do seu marido. Mas meu marido está terrível. Deixa ele, ora por ele, jejua por ele e paga o preço que for necessário, porque Deus vai alcançar no momento dele. Não desista. Por quê? Porque no caos Deus se manifesta. É no caos que Deus muitas vezes se manifesta. Os recursos humanos precisam se esgotar para que o milagre possa brotar. Quem precisa de milagre aqui? Então, para que ficar desesperado? Se os recursos humanos já se acabaram e você não tem mais nada o que fazer, não adianta fazer mais nada a não ser descansar nele. O difícil é descansar, né, irmãos? O difícil é exercer isso. Descansar. Ô palavra difícil. Mas é possível descansar nele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais aprendemos que nada foge do seu controle. Nada nem ninguém pode roubar aquilo que Deus já estabeleceu para você. Nada nem ninguém. Aleluia, glória a Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
A voz de Deus é como um trovão. João, quando tem a revelação do Apocalipse, ele diz e ele fala que a voz de Deus é como muitas águas. Porque Deus, quando Ele fala, ninguém pode confrontar aquilo que Ele fala. Mas o juiz já deu a sentença. Mas o juiz dos juízes ainda não deu o veredito. Mas o médico já falou que não tem jeito. Mas o médico dos médicos ainda não deu a sentença final. Eu não sei se você crê assim, mas a Bíblia me orienta a acreditar nas impossibilidades. E se você acredita no Deus do impossível, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje e Ele é o Deus de causas impossíveis. Eu não iria ministrar sobre isso, mas quando eu sentei ali, tocou o louvor, foi exatamente uma estrofe. Eu falei, eu entendi, Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é o Deus que vai adiante de ti, endireitando o que está torto, consertando o que precisa ser consertado. Agora, cumpra os princípios para que Deus possa cumprir as suas promessas. Cumpra os princípios para que Deus possa cumprir as suas promessas. Porque Deus é o Deus que Ele ama nos abençoar. Porque, como eu disse, o nome dele será engrandecido através disso. Vinde, contemplai as obras do Senhor. O que foi que eu acabei de dizer? Que Deus gosta de ser glorificado. Ele faz um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor. E é assim que vai acontecer na vida de alguns aqui. Quando as pessoas vão contemplar o que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão perceber o que Deus irá fazer. E eu estou aqui também esperando, né? Estou na fila. E eu aguardo a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Vinde e contemplai as obras do Senhor. Aleluia, porque de fato não existe um Deus que faz milagres como esse Deus. Todos os deuses que aí existem são deuses com D minúsculo, mas o nosso Deus, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê. Ele é o Jeová Rafá. Aleluia, é o Deus que cura. Ele é o Elohim. Ele é o Deus que faz coisas que o nosso braço não pode fazer. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Minha vida está uma guerra. Acalma-te. A guerra que você está vivendo, se for uma guerra que não foi causada por más escolhas de você, ainda que você tenha se colocado no turbilhão, no olho do furacão, porque tem problemas que não é Deus que causa, né? Deus permite. Tem problemas que nós nos colocamos nele através das nossas más escolhas. Mas ainda há tempo de se arrepender e buscar a Deus para que Ele possa ter misericórdia e assim intervir em seu favor. Mas tem pessoas aqui que estão vivendo problemas não porque eles criaram,
Tem pessoas aqui que estão vivendo lutas, não porque eles tiveram atitudes erradas, ou decidiram de forma equivocada, não. E você não está entendendo isso. Porque eu sou fiel a Deus e eu estou passando por isso. Porque eu sou fiel a Deus e eu estou passando por esse vale. É para que o nome de Jesus seja glorificado e você receba de Deus algo que você jamais desfrutou, algo que você jamais contemplou. Olha os homens de Deus, olha as provas que eles passaram e olha o que Deus fez na vida deles. Olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Jacó, olha para a vida de Isaac, olha para a vida de Josué, olha para a vida de Davi, olha para a vida de Jesus. Toda prova tem seu início e tem o seu fim, a não ser que você não entenda a prova. E aí você pode ficar igual o povo de Israel no deserto, andando em círculo. Porque quando Deus dá uma prova, é para você passar, não é para você perder. Deus prova, Satanás tenta. Quando Deus prova, é para extrair o melhor de você. Quando Satanás te tenta, é para poder extrair o pior de você. Mas toda prova da parte de Deus, Deus quer extrair o melhor. Tem um propósito, tem uma finalidade. Ele quer que você saia dessa prova com a aprovação dele, para que você possa galgar um novo estágio nele, para que você possa viver algo novo nele. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que quer que a gente evolua na sua presença. Caminhando para o fim, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10: aquietai-vos e sabei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe que é Deus que está agindo aí? Você tem entendimento que é Deus que está fazendo aquilo que você não pode fazer? Porque Deus, ele vai se manifestar na sua vida de uma forma que você não vai entender. Mas quando você perceber, ele vai dizer: sou eu que estou agindo. E as minhas credenciais serão estabelecidas sobre a sua vida e sobre o milagre que eu vou fazer. Aleluia, aleluia. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele será exaltado, ele será engrandecido. Mas ele já não é, ele é. Ele não depende da gente. Anjos estão lá numa adoração perfeita, mas ele nos fez. E a Bíblia fala que nós somos a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Em nenhum ser vivente Deus disse: façamos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Somente ao homem, a mim e a você, Deus disse: façamos. E compactua, compartilha da sua própria natureza para o homem. E assim o homem torna-se alma vivente. E assim o homem, aonde pisar, vai demonstrar e vai mostrar a grandeza do Deus que ele serve. Deus quer ser engrandecido através da sua vida lá aonde você trabalha.
Porque o Salmo 46 vai falar de uma exaltação da parte de Deus, não só ali em Israel, mas o texto fala que ele vai se manifestar às nações, ele vai ser exaltado sobre as nações, ele vai pôr limite à guerra, ele vai se estender a todo olho, e todo olho verá a grandeza de Deus, e você é o alvo, você é o instrumento, você é o canal, você é o meio, você é a ponte, você é o rio que Deus vai se utilizar para que isso aconteça. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé, queridos. Aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu confesso que não é toda vez que eu prego assim. Eu não sou João Batista, sabe? Mas normalmente meu tipo de pregação é outra. Mas Deus conhece corações aqui. Deus sabe como você entrou e sabe o que você está passando. E algumas pessoas aqui de forma muito específica precisavam ouvir essa palavra. Deus não te esqueceu. Aleluia. Deus não te esqueceu. Deus não se esquece dos seus, ainda que a mãe se compadeça, que não se compadeça do seu filho. Deus, todavia, Ele não esquece dos seus. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, de modo que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Todavia, Deus diz: eu não me esquecerei de ti. E aqui não é uma pregação motivacional, não, é uma pregação bíblica, porque o Deus é o Deus de justiça, é o Deus de disciplina, mas é o Deus também de esperança. É o Deus que levanta o caído. Aleluia. É o Deus que ergue a mão para levantar o caído. É o Deus que levanta do pó o necessitado. Aleluia. 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 E você que está passando esse turbilhão da sua vida, você chegou até a dizer: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não suporto mais, Senhor. Você que disse isso, se você tiver coragem, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Aleluia. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, por favor. Aleluia. Aleluia. As lutas são grandes, mas maior é o nosso Deus. Os ventos podem ser fortes, mas maior é aquele que acalma a tempestade. Aleluia. Ele é o mesmo, queridos. Ele continua sendo o mesmo. Ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Eu gostaria que a igreja ficasse em oração. Aleluia. Nós iremos orar, porque Deus nesta noite vai trazer alívio a muitas vidas aqui. Deus nessa noite vai trazer paz em meio a essa guerra. Deus nesta noite vai trazer alegria em meio a essa tristeza. Deus nessa noite vai vir com seu bálsamo. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, faz aquilo, Senhor, que só Tu podes fazer nessa noite.
chamar os pastores aqui, por favor. Vamos ministrar. Não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo e não estou sozinho. Providência, meu Pai. Eu estou guardado Toca agora, no Senhor. esconderijo. Toca agora, Senhor. Não estou sozinho. Toca agora, Senhor. Tu estás comigo. Toca agora, Senhor. E Toca agora, temer porque Em nome do se Senhor. eu estou Toda amarração. guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome Leva agora todo o mal. Jeová Jireh, Deus, começa a queimar irás agora o prover de novo. Toca agora, meu Deus. Eu creio em ti. Toca agora, meu Deus. Haja o que houver, venha o que Toca vier, agora, meu Deus. irás prover de Seja livre em novo. nome de Jesus. Eu creio em Seja ti. livre em nome de Jesus. Eu não vivo Receba do livre na sua alma agora em nome de Jesus. vivo do nome de que Jesus. creu, irás prover de Espírito novo. Manifesta o Eu poder agora, meu creio Deus. em ti. Manifesta o poder, Espírito Santo. Manifesta o poder, Espírito Santo. O fogo não me queima, Toca agora, meu Deus. nas águas não vão afundar, E essa tempestade, Senhor. pois estás comigo, Aqui é a tempestade, não meu Deus. estou sozinho. Em nome de Eu Jesus. estou guardado Receba livre agora. no esconderijo, Receba livre agora em nome de Jesus. não estou Toca, sozinho. meu Deus. Tu estás comigo. E temer porque se eu estou guardado por quem nunca perde batalha. Jeová Jireh, irás prover de novo. Arranca essa Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. Eu vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Seu paz, Espírito agora. Em nome de Jesus. Temer porque Toca agora, meu Deus. se eu estou Toca agora, meu Deus. guardado por quem Toca agora, meu nunca perdeu, Se manifesta agora, Espírito Santo. seu nome é Leva. Jeová.
Bastirei, nas provei de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Nas provei de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, já se provei de novo. Eu creio em ti. Eu declaro em nome de Jesus. Todo mal destruído, aniquilado agora. Seja livre. Seja livre. Receba paz. Agora em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Nome da tua filha. Domínio teu reino, Pai, agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha Você pode declarar isso? fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Pode voltar ao lugar de vocês.